Prepare-se para uma aventura épica que vai redefinir sua percepção de civilização. Já imaginou cidades inteiras escondidas bem debaixo dos seus pés? Verdadeiras obras-primas de engenharia e resiliência humana? Pois é, elas existem. Esteja pronto para uma jornada que te levará a um passado esquecido e a um futuro surpreendente. Tudo sob a superfície do nosso planeta. Nossa primeira parada é em Derinkuyu, Turquia, a metrópole oculta da Capadócia. Esta cidade subterrânea, que remonta a cerca de 1200 A.C., possui impressionantes 18 níveis, estendendo-se por mais de 85 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 25 andares. Sua estrutura labiríntica abrigava até 20 pessoas, juntamente com seus animais e suprimentos, funcionando como um verdadeiro ecossistema autossuficiente. Com uma história milenar, Derinkuyu foi lar de diversas civilizações, e registros de 370 AC já mencionavam habitantes vivendo em casas escavadas no subterrâneo. A principal função era a proteção contra invasores e intempéries da superfície, mantendo uma temperatura constante e agradável. Um exemplo notável de design bioclimático ancestral. Sua infraestrutura incluía casas, estábulos, depósitos, poços de ventilação, que também serviam como fontes de água, e até igrejas, demonstrando uma organização notável e avançado conhecimento de geologia e engenharia. Portas de pedra gigantes, que podiam ser roladas para fechar as passagens, funcionavam como um engenhoso sistema de segurança, isolando os habitantes de qualquer ameaça externa. Durante o período bizantino, Derinkuyu serviu como um refúgio crucial para cristãos que fugiam da perseguição, com as igrejas subterrâneas adornadas com afrescos e altares, sendo um testemunho da fé e esperança que floresceram mesmo em condições adversas. A vida era comunitária, com todos colaborando para a sobrevivência e segurança do grupo, formando um microcosmo da sociedade da superfície, mas com a vantagem da proteção total. A cidade foi abandonada em 1900 e 20 redescoberta por acaso em 1963, quando um morador, procurando suas aves, encontrou uma passagem escura, a primeira de mais de 600 entradas. Fantástico é saber que a cidade pode estar conectada a outras 200 cidades subterrâneas na Capadócia, formando um vasto labirinto de história e mistério. Hoje, Derinkuyu é uma das atrações turísticas mais populares da Capadócia, com milhares de visitantes explorando seus túneis e câmaras anualmente, imergindo na atmosfera de um passado distante. É uma experiência que convida a reflexão sobre a capacidade humana de adaptação e inovação, e um símbolo da engenharia antiga que continua a impressionar. Para quem busca uma aventura que combine história, mistério e adrenalina, Derinkuyu é o destino ideal, um verdadeiro portal para o passado. Agora, viajamos para o norte da África, onde chegamos a Matmata, na Tunísia. Matmata é um lugar que parece saído de outro planeta, um oásis de engenhosidade em meio ao deserto. Suas casas subterrâneas, escavadas nas rochas do deserto, são únicas no mundo, oferecendo uma imersão na história, na inteligência humana e na cultura berbere. Matmata é um lugar que desafia a imaginação. Suas casas trogloditas, escavadas na rocha árida do deserto tunisiano, são um testemunho da engenhosidade e da sabedoria ancestral do povo berbere, que habita a região há mais de 3.000 anos. A arquitetura é simples, mas engenhosa. Um pátio central circular, aberto para o céu, de onde se ramificam os cômodos subterrâneos. Essa estrutura oferece proteção contra o calor escaldante do dia, que pode ultrapassar 50 do 4C, e o frio cortante da noite, além de garantir ventilação e luz natural. É um exemplo perfeito de design bioclimático, onde a construção se adapta ao ambiente de forma sustentável, sem a necessidade de materiais externos como madeira ou tijolos. Embora a origem exata dessas moradias milenares seja envolta em mistério e lendas, a explicação mais plausível reside na necessidade premente de lidar com as condições extremas do deserto. O sol implacável, a aridez do ar, a escassez de chuvas e as variações bruscas de temperatura. As casas são, em sua maioria, do século XIX, mas a tradição de construir no subsolo é ancestral. O que realmente projetou Matmata para o estrelato foi Star Wars.
Em 1976, George Lucas escolheu a paisagem lunar para representar o planeta Tatooine, lar de Luke Skywalker. O Hotel Sid Driss, uma antiga casa troglodita, foi utilizado como cenário para a casa da família Lars. Essa conexão com o universo de Star Wars transformou Matmata em um destino de peregrinação para milhões de fãs e entusiastas do cinema. A paisagem surreal e a atmosfera de outro mundo consolidaram o local como um ícone cultural, atraindo visitantes de todo o globo em busca de uma experiência única, e sua notoriedade cinematográfica impulsionou o turismo, marcando uma era de ouro para a região. Visitar a região é mais que uma viagem, é uma chance de vivenciar a rica história e a vibrante cultura berbere. Para os fãs de Star Wars, é a emoção de pisar no mesmo chão que seus heróis. Matmata é um exemplo incrível de como a arquitetura antiga pode se tornar um sucesso global. Após períodos de desafios, incluindo inundações e terremotos nas décadas de 1960 e 1970, e mais recentemente, os impactos negativos de atentados terroristas na Tunísia, a cidade demonstra uma resiliência notável. Buscam novamente atrair a atenção internacional, reafirmando suas qualidades intrínsecas e seu legado histórico, posicionando-se como um destino que oferece uma viagem autêntica e uma conexão profunda com a história, a cultura e a paisagem desértica. Deixando as profundezas da Capadócia, nossa jornada nos leva agora a Pequim, China, onde encontra-se Dixiasheng, a famosa Grande Muralha Subterrânea, um testemunho monumental da paranoia, da Guerra Fria e da capacidade de mobilização de uma nação. Construída entre 1969 e 1979, durante o auge da Guerra Fria, esta vasta estrutura serviu como um bunker gigante, projetado para proteger a capital chinesa de ataques nucleares. O complexo é composto por 85 quilômetros de túneis e mais de 100 entradas secretas, muitas delas disfarçadas em lojas e residências comuns. Dixiasheng é um projeto que nasceu da tensão da Guerra Fria, tornando-se um símbolo da capacidade organizacional chinesa. Construída em tempo recorde, com a participação de aproximadamente 300 cidadãos, esta cidade subterrânea era uma verdadeira fortaleza, não era apenas um abrigo, mas uma cidade completa planejada para abrigar metade da população de Pequim em caso de ataque nuclear, enquanto a outra metade seria evacuada para as colinas a oeste, um plano de contingência de escala épica. Os túneis eram mais do que simples passagens. Eles conectavam pontos estratégicos da cidade, como a Praça da Paz Celestial, a Cidade Proibida e o Templo do Céu, garantindo uma evacuação rápida e eficiente, além de assegurar a continuidade das operações governamentais e militares. A infraestrutura era impressionante, incluindo celeiros, hospitais, locais de entretenimento para manter o moral da população, escolas e até restaurantes, com a intenção de que a vida subterrânea fosse o mais normal possível, dadas as circunstâncias. Apesar de nunca ter sido utilizada para seu propósito original, Dixiasheng é um testemunho da tensão da Guerra Fria e da determinação de um país em proteger seu povo. A ideia de que uma cidade inteira poderia se mover para o subsolo, com todos os seus serviços e necessidades, ainda hoje impressiona, sendo a engenharia e a logística envolvidas na construção de algo tão vasto e complexo um feito notável. Por um tempo, a cidade foi uma atração turística popular, especialmente entre estrangeiros que podiam explorar uma pequena parte do complexo, observando placas que indicavam os pontos turísticos da superfície acessíveis pelos túneis. Como a Cidade Proibida, havia câmaras rotuladas com suas funções originais: cinemas, hospitais e arsenais. Murais de Mao Zedong e slogans da época, como acumule grãos e prepare-se para a guerra, prepare-se para a fome, adicionavam um toque histórico e sombrio à experiência, tornando-a uma verdadeira cápsula do tempo. Infelizmente, Dixiasheng está fechada para reformas desde 2008 e sua reabertura é incerta. No entanto, seu legado permanece, lembrando-nos da importância da preparação e da capacidade humana de se adaptar a cenários extremos. É um lugar que inspira curiosidade
e nos faz refletir sobre os caminhos que a história poderia ter tomado e a complexidade das relações internacionais. Se um dia reabrir, não perca a chance de explorar essa maravilha subterrânea e sentir a história sob seus pés. De volta ao Ocidente, nossa próxima parada nos leva a Montreal, no Canadá. Prepare-se para conhecer o Réseau, a cidade subterrânea de Montreal, um complexo moderno e vibrante que redefine a vida urbana em climas extremos. É um complexo com mais de 33 quilômetros de passagens, lojas e instalações no centro da cidade, um verdadeiro labirinto que se estende por 32 km, 20 milhas. Montreal é um exemplo brilhante de como a engenhosidade humana pode transformar um desafio natural em uma vantagem urbana. O Réseau, ou a cidade subterrânea de Montreal, não é apenas um conjunto de túneis. É um ecossistema urbano vibrante que se estende por mais de 33 quilômetros, conectando shoppings, escritórios, hotéis, estações de metrô, universidades, museus, cinemas e praças de alimentação. É uma cidade dentro da cidade, projetada para manter a vida pulsante mesmo quando as temperaturas despencam e a neve cobre a superfície. A ideia de construir o Réseau surgiu na década de 1960, como uma resposta inteligente aos rigorosos invernos canadenses. O que começou como uma solução prática evoluiu para um complexo multifuncional, com mais de 700 lojas, 0 restaurantes e 14 estações de metrô interligadas. Cerca de 500 mil de pessoas utilizam o Réseau diariamente, o que demonstra sua importância vital para a mobilidade e o bem-estar dos habitantes de Montreal. Mas o Réseau é muito mais do que um refúgio contra o frio. É um centro cultural e social. Galerias de arte exibem obras de artistas locais, cinemas oferecem os últimos lançamentos e casas noturnas garantem a diversão. Há até uma biblioteca, proporcionando um espaço tranquilo para estudo e leitura. A integração com o sistema de transporte público é impecável, tornando o Réseau um hub central para a cidade. Com mais de 120 pontos de acesso externos, é fácil entrar e sair, embora a vasta rede de túneis possa ser um pouco confusa para os novatos. A dica é sempre pegar um mapa nos balcões de informação turística ou nos centros comerciais. Mesmo durante o verão, quando o clima na superfície é mais ameno, o Réseau continua sendo um ponto de interesse, pois oferece uma alternativa fresca e confortável para passeios, compras e refeições. É um lugar onde a arquitetura e a engenharia se encontram para criar um ambiente único, que reflete a capacidade de Montreal de se adaptar e inovar. A cada passo, você percebe a grandiosidade do projeto e como ele se tornou parte integrante da identidade da cidade. É uma prova viva de que as cidades subterrâneas não são apenas relíquias do passado, mas soluções dinâmicas para os desafios urbanos modernos. Os visitantes podem passar horas navegando pelas lojas, experimentando a culinária local nos diversos restaurantes, ou simplesmente observando o fluxo constante de pessoas. Há tours guiados disponíveis, que oferecem uma visão aprofundada da história e do funcionamento do complexo, mas também é possível explorar por conta própria, descobrindo os segredos e as surpresas que o Réseau guarda em cada esquina. É uma aventura urbana que te convida a ver a cidade de uma perspectiva totalmente diferente, literalmente debaixo dos seus pés. Em seguida, exploramos os bunkers de Berlim, Alemanha. A rede foi expandida e fortificada, transformando-se em um labirinto subterrâneo. Durante a Guerra Fria, com a ameaça nuclear pairando sobre o mundo, muitos desses bunkers foram adaptados e equipados para suportar um ataque atômico. Imagine abrigos com máscaras de gás, estoques de comida para meses, camas e sistemas de ventilação complexos. Era uma preparação para o impensável, um reflexo da tensão global da época. Após a queda do Muro de Berlim, em 1989, muitos desses espaços foram abandonados, tornando-se cápsulas do tempo esquecidas. No entanto, a cidade, conhecida por sua capacidade de reinvenção, encontrou novos propósitos para essas estruturas. Parte delas foi transformada em museus e centros de exposição de arte, oferecendo aos visitantes uma visão sombria, mas essencial da história da cidade. Em alguns desses locais, a cena musical underground
de Berlim, encontrou um lar, transformando antigos abrigos em espaços vibrantes de cultura e expressão. Um dos exemplos mais fascinantes é o trabalho da Berliner Unterwelten, uma organização dedicada a explorar e documentar as estruturas subterrâneas de Berlim, oferecendo tours guiados que levam os visitantes a um mundo oculto, revelando os segredos dos bunkers e túneis. No bairro de Gesundbrunnen, por exemplo, é possível fazer um passeio que explora um bunker da Segunda Guerra Mundial, mostrando como era a vida dos berlinenses que se aglomeravam ali para sobreviver aos bombardeios. Outros tours abordam os túneis de fuga construídos sob o Muro de Berlim, contando histórias emocionantes de coragem e desespero de pessoas que tentavam escapar para a liberdade. Esses passeios não são apenas uma aula de história, são uma experiência imersiva que conecta o visitante com o passado de uma forma visceral. Você caminha pelos mesmos corredores, onde milhares de pessoas buscaram refúgio, vê os equipamentos de emergência e as marcas nas paredes. É um lembrete poderoso dos horrores da guerra e da resiliência do espírito humano. Atualmente, a Alemanha está acelerando planos para expandir sua rede de bunkers, com 579 bunkers existentes, capazes de abrigar cerca de 480 mil pessoas, e planos para aumentar essa capacidade. Essas cidades subterrâneas são mais do que meras construções. São cápsulas do tempo que nos contam histórias de sobrevivência, inovação e adaptação. Elas nos lembram da incrível capacidade humana de moldar o ambiente, mesmo nas condições mais desafiadoras. Continuando nossa exploração subterrânea, nossa próxima parada é na Polônia, perto de Cracóvia. A mina de sal de Wieliczka, uma maravilha subterrânea que combina história, arte e geologia de forma espetacular. Considerada Patrimônio Mundial da Unesco desde 1978, essa mina tem mais de 700 anos, com suas operações iniciadas por volta do século XIII, quando o sal era um recurso de grande valor. O sal de Wieliczka era tão cobiçado que, por séculos, os túneis subterrâneos foram visitados por personalidades como Copérnico, Chopin e Mendeleev. Com uma extensão impressionante de cerca de 300 quilômetros e 9 níveis que se aprofundam até 327 metros, Wieliczka é um labirinto de câmaras, salões e passagens. O que a torna verdadeiramente única são as esculturas e capelas inteiramente esculpidas em sal pelos próprios mineiros. Ao longo dos séculos, esses homens transformaram seu local de trabalho em um santuário e um museu, deixando um legado artístico e espiritual que transcende a mineração. O ponto alto da visita é, sem dúvida, a Capela de Santa Cunegunda, localizada a 101 metros de profundidade. A capela é uma igreja subterrânea espetacular, com altares, estátuas e relevos que reproduzem cenas bíblicas, tudo esculpido em sal. Até os lustres são feitos de cristais de sal. A acústica do local é tão perfeita que concertos e missas são realizados regularmente, criando uma atmosfera mágica e inesquecível. Além da capela, há inúmeras outras câmaras com esculturas que retratam a vida dos mineiros, figuras históricas e até dragões. Mas Wieliczka não é só arte e história. A mina também abrigou um sanatório de saúde respiratória, aproveitando as propriedades terapêuticas do ar salino, sendo o primeiro balneário subterrâneo do mundo, inaugurado em 1964. Curiosamente, a mina ainda está em atividade, embora sua principal função hoje seja o turismo. Os mineiros modernos, além de manter a estrutura, continuam a tradição de esculpir em sal, adicionando novas obras a esse museu vivo. Com mais de 2,3 câmaras e 250 quilômetros de túneis, Wieliczka é um labirinto mítico e possui até monumentos naturais, como as Grutas de Cristal. Lá embaixo acontecem eventos incríveis: voos de balão, bungee jumping, shows e casamentos. O resort de saúde oferece ar puro, rico em sal, excelente para a respiração. Mesmo sem extrair sal, a mina emprega muitos mineiros que mantêm a tradição de esculpir em sal. A cada dia, eles escrevem uma nova página da história de Wieliczka. Se você busca uma aventura que mistura história, arte, saúde e um toque de magia, Wieliczka é o seu destino, um lugar onde a natureza e a criatividade humana
se encontram em perfeita harmonia. Qual dessas maravilhas subterrâneas você gostaria de explorar primeiro? Quer ver algum local específico? Deixa nos comentários que a gente trará mais segredos para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais aventuras incríveis!